parasitos, né, o Aham. elefantíase, eu li lá, outros que a gente estudou. Mas ele está sendo muito usado para Covid, né? O que ele tem a ver com a Covid? Ele aumenta a imunidade, alguma coisa assim? Não, então, alguns médicos começaram a usar ele para paciente. A Joyce, terminando aqui. Oi, Joyce. Aos poucos o pessoal vai entrando. Oi. Ainda bem. Então, Rô, os médicos começaram a testar, fazer um teste com ele, né? Porque a cloroquina também, ela tem ação antiparasitária, né? Então, eles testaram a ivermectina e viram um efeito positivo para quem está com coronavírus, né? Então, eles viram que diminui a replicação do vírus. Então, esse ativo, ele diminui a replicação do vírus. E o fato de ser uma ação positiva, né, como eu falei, já esgotou nas farmácias esse medicamento, porque aí a população começou a comprar desesperadamente, e estão usando como prevenção, né, estão usando para não pegar o vírus, mas assim, isso não age como prevenção, não é um medicamento preventivo. Ele vai ter efeito positivo, né, segundo alguns relatos, em pessoas que estão positivas. Ah, Deu para entendi, entender? porque deu, tipo assim, quem não está, não adianta, né? Ele vai Não matar os adianta germes, ser tomar, né? pessoas parasitos, mas enfim, não tem nada a Vai ver. ter ação Porque, antiparasitária, mas não vai prevenir a pessoa de pegar, né? Então, a pessoa tem que estar positiva com o vírus e ele tem uma ação positiva sobre o vírus, ele diminui a replicação. entendi. Então, Não assim, deixe que aumente, que se multiplique, no caso. Porque eu é, tenho uma tia que mora em São Paulo, ela é freira, inclusive elas estão num sítio, num monte, assim, sabe? uhum, E os médicos deram para ela tomar e ela ligou e fez a minha mãe comprar para tomar. Aí eu falei, é, mãe, eu não sei, muito esquisito esse negócio aí, mas tá bom, né? Toma, porque mal não vai fazer mesmo, né? Muito pro vai matar os contrário, germes, vai vai matar os matar os germes. parasitas. Faz uns É, 10, 20 então, anos que assim, não toma, então. o que é ruim? Tá acabando nas farmácias, não tem mais, e para quem tá positivo não tem mais, entendeu? Isso que é o ruim. É, porque daí o povo entra em desespero. E o médico É, também não devia dar para quem não tá, no caso, né? Porque elas lá, 4 pegaram, né? Mas as outras não hum, estavam, então não deviam ter dado, né? mas como é de livre acesso na farmácia, então qualquer um vai lá e compra, um fala pro outro e compra. Oi, Adriele. Bom, Oi, bom dia. bom dia. Nós estamos falando sobre a ivermectina, que a Rose perguntou, se vocês já ouviram falar. Ah, sim. Agora, né, só tá falando nisso? Ele é um antiparasitário, muito usado principalmente assim também para parasitas exógenos, que seria um piolho, né? Eu Muito acho comum. que meu pai usava no cachorro isso. É, Não sei se é Mas eu alguém. conversando com o médico pneumo, um professor, ele falou que isso daí é tudo conversa. O que tem que usar mesmo é o corticoide uhum. e tudo mais. Então, como eu estava falando, não tem nenhum estudo que comprova. Alguns relatos de médico que usaram em paciente positivo viram melhora, né? Viram algum efeito, viram a diminuição da replicação do vírus. Mas muita gente está tomando como prevenção, entendeu? Ah, eu vou tomar ivermectina para não pegar o vírus. É Não, que nem, isso é que nem aquele outro lá, como que é o... é a cloroquina, né? aham. Já, já nem tem mais para quem precisa usar. Isso que é ruim. Acaba faltando para quem precisa. É em 48 horas, né, que disse que apresenta. Acho que é melhor, se não me engano. Depois do medicamento. Isso, em 48 horas foi um estudo feito. Eu dei uma lida, assim. Uhum. Em vitro, parece que foram uns pesquisadores lá da Austrália, e foi testado em macaco. E Ah, teve não, isso passar a testar in vitro depois. Depois isso. que testaram nas pessoas, eles estão fazendo pesquisa in vitro, Aí, no é, laboratório. aí eu fui atrás de uns comentários de umas pessoas que estavam usando, elas disse que em 48 horas já apresentavam melhora, sabe? Tipo, Uhum.
É. É bem Então, parece que tem um efeito bom, sim, sobre o vírus da Covid, mas, como eu falo, a pessoa tem que estar contaminada. Não adianta você tomar sem estar contaminada. Isso não te impede de adquirir o vírus, de pegar o vírus, né? Alguma dúvida, gente? Mais? Não. Sobre a ivermectina? Não, resumindo, ela só não deixa que se multiplique o vírus, né? Ela, tipo, meio diminui que a multiplicação. retarda. Só É, isso também. é, Quer dizer, isso já é uma grande coisa. já. Já é uma grande Efeito coisa. colateral não tem nenhum, então, professora? Porque se usa até para piolho, então deve ter efeito colateral. É muito usado para piolho. A gente mais vendia na farmácia para piolho. Então, de efeito colateral deve ser bem baixo. A Vanessa entrou. Não, tem um tempo para usar ele. Assim, você não pode usar constantemente. Ele é dose única. Você toma um comprimido e depois de 3 meses você pode retornar a tomar o outro, porque ele pode ser tóxico, né? Então, e não é todo mundo que pode tomar. Oi, Vanessa, tudo bem? Hoje é Criança menos de 15 quilos não pode tomar, tá? Então tem que tomar um cuidado aí na hora de dar para as pessoas, né? Tem que ter uma dosagem certa. entendi. Oi, Vanessa, nós estamos só tirando uma dúvida aqui sobre a ivermectina, que a Rose perguntou, né? Que é o medicamento do momento. Todo mundo tá desesperado atrás, achando que faz milagre. Mas milagre não faz, gente. Gente, então vamos aqui na nossa revisão. Eu acho que é só vocês mesmos que vão entrar, não sei, o pessoal é preguiçoso para entrar. Na verdade, não é bem uma revisão, né? É uma live para vocês tirarem dúvidas. Se ficou alguma coisa sem entender, né? Vão ser, eu estava contando aqui quantos parasitos que vai cair na prova, assim, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, mais ou menos uns 10 parasitos. Nós estamos falando de eumintos. Não sei se vocês chegaram a entrar lá no AVA na semana de hoje. Eu coloquei lá um slide com todos os parasitas que vai cair, tá? Não sei se vocês viram. E aí começa lá na quarta semana, se eu não me engano, começa numas semanas antes da prova que nós fizemos, na primeira prova, né? Eu não dei esse assunto na prova, porque na primeira prova nós trabalhamos com protozoários e agora com eumintos, para não ficar tanta coisa na cabeça, né? Porque é parasito, né? Mas, gente, como eu falei, a prova vocês têm o auxílio da ajuda, né? Da internet, do Google. Não tem como ir mal na prova, não tem como. Não sei as outras matérias, sabe? Porque às vezes o professor põe um caso clínico, às vezes é mais difícil de procurar, você tem que entender. Imuno tá tranquilo também, né? Eu dei algumas aulinhas ali, mas também não tá muito difícil. Gente, primeiro parasita que eu falei lá no começo, o Ascaris. Alguém tem dúvida do Ascaris? Vocês lembram dele? É bem bonitinho, ele chega até 20 centímetros, parece um macarrãozinho. Eu falo que ele é bonitinho, é isso. Ele parece aquele Bem macarrãozinho que a gente nojentinho, né? come. Então, gente, comecei falando do Ascaris, agora a gente tem a ingestão dos ovos, né? Começa aqui a ingestão dos ovos. Os ovos são extremamente resistentes no ambiente, né? O Ascaris é o parasito, o Ascaris lumbricoides é o parasito do homem. O homem que elimina nas fezes. O homem é o único hospedeiro do Ascaris lumbricoides, tá? É o homem que elimina nas fezes, e esses ovos, eles são resistentes no meio ambiente, tá? Eles conseguem durar até 1 ano, né, em condições favoráveis. E, como eu falei, né, o homem defeca em local inapropriado, o homem contaminado,
e ali fica, né? Ali fica os ovos, vem vento, vem chuva, vem, né, churrada e leva tudo para hortaliça, né? Então, as hortaliças são susceptíveis a estar contaminada e a forma de prevenção, de profilaxia, é lavar bem essas hortaliças, a água filtrada, para poder não ingerir esses ovos. Saneamento básico, educação sanitária. Então, gente, e aí? A gente gera os ovos libera, né, a larva, né? Então, a gente tem uma larva que vai para o intestino. Aí, no intestino, gente, ela consegue cair na corrente sanguínea, né? Então, ela cai na corrente sanguínea e sobe lá para o pulmão. É no pulmão que ela sofre maturação. Gente, bastante ciclo vai para o pulmão, né? Vocês lembram? E lá sofre maturação. E lá, aí começa o processo inflamatório, começa a produção de muco. Então, um dos sintomas é a tosse, a produção de catarro, febre. E principalmente criança, ela vai tossir, em vez de expelir esse catarro, né? Ela vai engolir. Aí sim, essa larva que sofreu maturação vai para o intestino e forma verme adulto. Aí sim, o macho e a fêmea, verme adulto, se acasalam e liberam os ovos. Então, não pode esquecer que antes dela se tornar verme adulto, ela passa para o pulmão. Tem os sintomas, tá? Tem os sintomas do pulmão. Vocês lembram? Tem cara que não, né? Vocês lembram? Alguém me responde aí. Eu tava lembrando porque eu fiz a atividade domiciliar, né? Tem bastante parasitas que passam pelo pulmão que vão sofrer a maturação, né, Pro? Aí, nesse caso, eu falo também do Toxocara canis, porque o Ascaris lumbricoides é a lombriga do homem, cada um com a sua lombriga. E o Toxocara canis é a lombriga do cachorro. É o cachorro que vai ter esse verme e é o cachorro que vai eliminar esses ovos, não é o cachorro. E o cachorro, gente, o que é difícil nesse parasita, o Toxocara canis? O cachorro vai defecar em qualquer local, né? Ainda mais cachorro de rua, tão contaminados, tão com esse parasito, vão eliminar os ovos em qualquer local. É lá aquele cachorro do sítio, lá perto das hortaliças, é na areia onde as crianças brincam, põem a mão na boca, enfim, é na praia, onde for, seja onde for. A criança põe a mão na areia, põe a mão na boca. Nós comemos as hortaliças mal lavadas, local que a gente não conhece, a gente vai ingerir esses ovos de Toxocara canis. Esses ovos de Toxocara canis é a lombriga do cachorro, não vai completar o ciclo em nós. A gente não vai, né, ter o ciclo do Ascaris lumbricoide. Então, o que acontece? Esses ovos, eles vão se romper no homem, vão liberar a larva vai penetrar na parede da mucosa intestinal e vai subir. Ela vai parar no fígado, ela vai parar no pulmão, ela vai subindo, ela vai parando nos órgãos. Por quê? Porque ela quer sofrer maturação. Só que ela chega, por exemplo, no pulmão e não consegue sofrer maturação. Porque não é o hospedeiro dele, não é do Toxocara canis, não é o cachorro. Então, essas larvas vão parar no fígado, pode parar no pulmão, pode parar no olho, elas vão subindo até se alojarem. Chega lá, elas morrem, elas não conseguem sobreviver. Elas morrem, né, o próprio sistema imune realiza o processo de defesa. Às vezes o tecido vai ficar com uma lesão ali, uma região necrosada, porque tem, né, um parasito que foi morto naquela região. Então, qual que é a doença que causa no homem? Vocês lembram? Larva migrans, né? Larva migrans cutânea, larva migrans visceral ou larva migrans ocular. Vou chegar na cutânea ainda. Larva migrans visceral, por quê? Porque às vezes parou em algumas vísceras, principalmente fígado e pulmão, ou parou no olho, larva migrans ocular. Então,
eu cheguei a fazer uma atividade com vocês sobre a larva migrans, só que muita gente esqueceu de falar. A larva migrans visceral e ocular é causada pela ingestão de ovos, mas ovos de quem? Toxocara canis. E tem a larva migras cutânea, que é causada pela penetração do ancilostomídeo. Então, assim, esqueceram de falar qual é o parasito. Tá? Então, larva migras visceral ou ocular é através da ingestão de ovos de Toxocara canis. Eu acho que vai ter uma pergunta relacionada a isso, porque eu gosto de perguntar, não esquecer. E se eu perguntar as profilaxia do Toxocara canis, qual que seria? Profilaxia da larva migrans. Larva migrans visceral ou ocular. Seria aquela questão lá de cercar os parquinhos, evitar... Isso, é uma educação ambiental, cercar, né, local com areias, evitar a presença de cachorros em escolas, né, essas cidades pequenas, às vezes você vai na escolinha, lá tem um cachorro dentro da escolinha, evitar, né, a presença de cachorro nesses locais. Quem tem animal, né, fazer todo o processo de desvermificação. É isso aí, catar o cocô do cachorro na rua, fazer toda a coleta, né? Porque quem tem dono, né? O cachorro que tem dono. Porque os cachorros de rua, a gente não tem tanto esse controle. Por isso que eu seria cercar esses ambientes que tem areia, onde tem a presença de criança. Certo? Aqui não entra saneamento básico, porque o cachorro não faz cocô na patente. Tá? Então, é assim. Tem diferença da profilaxia do Ascaris e da profilaxia de Toxocara canis, tá? Não esquecer disso, que tem diferença. Se cair na prova e alguém misturar, eu acabo descontando. Tem que tomar cuidado. Alguma dúvida sobre Ascaris e Toxocara? E o diagnóstico? Diagnóstico de Ascaris. Eu sempre gosto de perguntar. Se o homem elimina nas fezes, exame parasitológico de fezes. O ovo é bem característico. E se for de Toxocara, não consigo fazer exame de fezes, porque o verme adulto ele não se forma no homem. Então, é de imagem, pode fazer sorologia, às vezes, assim, faz algum exame de imagem e vê lesões, né, lesões no pulmão, no fígado, no olho, fundoscopia, você vê a larva no olho. Mas aí, no caso, você faz sorologia. Se a pessoa for IgG para Toxocara canis, ela então já teve contato, né, com esse parasito. Mas ela vai ter a larva, vai ter lesão. Às vezes não tem lesão, o próprio sistema imune conseguiu eliminar esse parasito, essa larva, né? Vai ter lesão no órgão se o número de ingestão for muito grande, né? O número de ovos for muito grande, aí sim, né, o número de larvas vai ser grande e, consequentemente, a lesão no órgão vai ser maior. Mas, então, o diagnóstico é a sorologia. Então, aqui com a listinha. O próximo parasita, enterobiose. Vocês lembram da enterobiose? Vai ser muito comum no cotidiano de vocês. Enterobiose, enterobíase ou oxiurus, mas também conhecido como coceira anal. Vocês lembram da coceira anal? Do enteróbios vermiculares? Lembro, tanto que foi uma confusão na cabeça para falar sobre o diagnóstico. Diagnóstico lá do exame de Graham, né? Por quê? Qual que é o diagnóstico? Vamos lá, primeiro falar do parasito, da enterobiose. É através da ingestão também desses ovos. É um parasito do homem, o homem é o único hospedeiro, o homem vai ingerir, né? Como é que é? Vai passar pelo pulmão também? Vocês lembram? Ninguém responde. Ô, Pro, não lembro. A gente pega esse parasita através da inalação dos ovos também, não é? Também pode, porque ele é muito leve. Né? Esses ovos, ele é muito leve, você pode inalar e também pode acabar
né, indo para o trato gastrointestinal. Pode sim, tá? Não só é ingestão, mas às vezes a gente acaba inalando. Gente, vocês lembram desse parasito que tem o macho, tem a fêmea? O macho, após o acasalamento, ele morre. É aquele de chacoalhar o Lembra? lençol lá, que tem que cuidado? Tem que ter Isso. cuidado? É. É que tá tudo parecido, Uhum. É parecido. Aí a fêmea, por que a coceira anal? Vamos pensar. Enterobiose, prurido, coceira anal. A fêmea, ela, depois do acasalamento, ela vai para a região perianal, e lá na região perianal, o que ela faz? Deposita seus ovos. Pelo fato dela estar na região perianal, causa coceira. E ela é bem pequenininha, esse verme. Não é grande que nem o ascaris. Ele é bem pequenininho, mas dá para ver, tá? Pode chegar a 1 centímetro e você consegue ver se a criança estiver infestada. Então, você consegue ver o parasito ali na região perianal, se você for bom de olho ali. E é por que então causa coceira anal? Lembrar que a fêmea vai para a região perianal, o macho morre, e a fêmea vai depositar seus ovos ali na região. E depois que ela deposita seus ovos, ela morre. Então, é uma doença que autolimitante. A pessoa acaba, então, se eu ingerir o ovo, o macho morreu, a fêmea morreu, não vai ter mais quem produz esse ovo no meu organismo, não tá certo? Não vai ter. Só que o que acontece? São ovos leves que se espalham facilmente. Ali na roupa de cama, ali na roupa íntima, ali na casa, a mãe que sacode o lençol. Então, o ovo se espalha facilmente. A criança coça a região perianal e o que faz? Coloca a mão na boca. Ela mesma se autocontamina. Então, o ciclo continua. Por quê? Porque é muito fácil se contaminar com esses ovos, muito fácil, sabe? Como ele se espalha, tá ali na comida, na mosca que pousa de um lado para o outro, enfim. Ele é muito fácil, tá? Professora, existe alguma Pode falar. chance desse parasito penetrar na região íntima? Existe. Mas assim, não é o local dele, ele pode morrer, ele vai morrer. Essa fêmea que foi para a região perianal, ela entra na região íntima, assim, né, no canal vaginal, por exemplo, só que ela morre, não é o habitat dela, entendeu? Mas pode sim, é super comum. E daí, gente, esses ovos que foram liberados, que foram espalhados pela casa, acaba contaminando as outras pessoas da casa. Então, por isso que uma das medidas profiláticas é tratar todos da casa quando um der positivo. Mas qual que é outra profilaxia? Saneamento básico. Entra o saneamento básico, só que assim, esses ovos não são eliminados nas fezes, né? Então, se a pessoa for lá e defecar em local inapropriado, defecar lá no jardim ou lá perto da agricultura, esses ovos morrem. Por quê? Porque eles são, além de não serem eliminados em grande quantidade nas fezes, são eliminados em poucas quantidades, às vezes não dá positivo no exame parasitológico de fezes, né? Por isso que a gente usa outra técnica de diagnóstico. Esses ovos, eles não são geoelmintos, sabe? Eles não sobrevivem ao ambiente. Então, ele não vai estar lá na hortaliça, é muito difícil ele estar na hortaliça, na água, só se for um processo muito rápido, né? A pessoa defecou, já contaminou a hortaliça, você já ingeriu essa hortaliça, só se for um processo, mas ele não dura no ambiente muito tempo, no máximo 2 dias, enquanto o ascaris, 1 ano, né? Olha a diferença. Então, esses ovos não são eliminados nas fezes, porque a fêmea sai da região do intestino, vai para a região perianal, e vocês discutiram sobre o método de Graham, não foi? Que simplesmente é uma fita colocada num tubo de ensaio, posiciona a pessoa, coloca essa fita na região perianal, tira a fita, você vai ver a presença de larvas e também de ovos, principalmente ovos naquela região. Certo? Vocês lembram? Isso eu lembro. Aí, é o mestre Graham. É tranquilo esse, né? É. Ou não?
É tranquilo, eu falo parasita é bem tranquilinho. Então, vocês vão lembrar Acho que muito dessa todos são doença. tranquilos, o problema é que eles são muito parecidos, aí você faz uma salada mista e pronto. Não, ó, vai ter pergunta de Ascaris, vai ter pergunta de enteróbio, vai ter pergunta de cada um, entendeu? Não vai estar, cada pergunta é com um parasita, não vai estar misturado, não. É, lá na prova, só não confundir, tá? Enterobiose também é tranquilo, então, é muito comum, uma doença muito comum, vocês vão ouvir muito falar, quando a criança chegar, então, com aquela questão de coceira, irritabilidade, não dorme à noite, tem insônia, porque o parasito age no período da noite. Ele sai da região, vai para a região perianal no período da noite. O próximo, gente, que eu anotei aqui, é a tricuríase, tricuris. E aí? Lembram do tricuris? É aquela que faz o Tricuris prolapso trichiuris, retal? o prolapso retal, faz o prolapso retal, essa. É aquela que tem um vermezinho na forma de chicote, assim, que eu até mostrei. Qual que é a questão desse? Ele tem a capacidade de fixar na parede do intestino, da mucosa do intestino. Então, ele consegue se fixar na mucosa e ali causar um grande processo inflamatório. É diferente do Ascaris, ele não se fixa, do Enteróbius ele não se fixa, ele morre. Aí o Tricuris trichiuris, ele se fixa na parede do intestino, então e ali vai causar as lesões, o processo inflamatório. Chega a causar tanto processo inflamatório que causa prolapso retal. O macho e a fêmea vão então se fixar na parede da mucosa, vão fazer o processo de acasalamento, né? As fezes, a maioria das vezes, vai ser com sangue, porque causou uma irritação ali na parede do intestino. Então, eles vão eliminar os ovos nas fezes, esse tricuris, trichiuris. E o que ele se destaca aqui é o prolapso retal, porque causa aquele processo inflamatório tão grande que a mucosa acaba saindo para a região, da região perianal para fora, né? Porque causa aquela irritação muito grande, aquela inflamação muito grande. Eu não sei o que destaca nele, assim, mas eu acho que é o prolapso retal mais assim. Exame parasitológico de fezes, aqui entra o exame parasitológico de fezes, tá? A profilaxia é a mesma, saneamento básico, educação sanitária, água tratada, né? Frutas e verduras bem lavadas. Mas esse não tem nada, assim, que chama tanta atenção, assim, que a gente que diferencia dos outros. Esses são mais comuns. Vocês lembram alguma coisa do tricuris? Para ressaltar? Não. Gente, depois do tricuris, então até agora, Ascaris, Toxocara, que é a larva migrans, Enteróbios, tricuris, e através da ingestão dos ovos. Aqui agora eu comecei a falar do ancilostomídeo, o ancilostoma duodenalis. Lembra do ancilostoma? Agora é através da penetração, tá, gente? No tecido cutâneo. O ancilostoma, então, ele vai ser transmitido através da penetração da larva. Estão lembrados? Que é do barbeiro? Oi? Que é do bicho barbeiro lá? Ou não? Não, esse não. Esse já é protozoários. É lá da primeira prova. Esse não cai. Eu tô até com... Esse não Esse é não aquele cai. do amarelão, Pro? É Isso, amarelão do que fala? amarelão, que o pessoal conhece. Gente, o que é o ancilostoma, então? A larva, então, vai cair, vai penetrar o tecido cutâneo, vai cair na corrente sanguínea. E aí? Ela vai para onde? Onde que ela vai sofrer maturação? No É pulmão. pulmonar também, não é, Aqui tem. professora? O enteróbios não é pulmonar e nem o tricuris, tá? Mas o ascaris é. E o ancilostomídeo também, tá? O ascaris é um ancilostomídeo também. O enteróbios tricuris não, ele já forma verme adulto direto lá. Gente, então o ancilostomídeo, ele vai, então, parar no pulmão, sofrer maturação, sofrer aquele processo de produção de muco catarral, vai, então, ser deglutido, vai para o intestino, lá forma vermes adultos,
tá? Macho e fêmea. E lá, esse Ancylostoma duodenalis é um que tem uma boquinha assim, ó. Ele engancha na parede do intestino, essas boquinhas, e ele se alimenta dos nossos nutrientes e também ele é hematófago, ele gosta do sangue, ele vai então sugar, ele vai se alimentar do nosso sangue, do nosso tecido sanguíneo, ele precisa do ferro, então assim, ali ele vai sugando diariamente um pouquinho de sangue, né? Então, imagina uma pessoa que tem uma infecção muito intensa, o tanto de sangue que não vai ser alimentados por esses vermes. Então, por isso que ele é conhecido como amarelão. Aqui ele destaca-se essa doença por amarelão. Por quê? As pessoas que têm uma ancilostomíase, ela tem aquela pessoa amarela, branca, aquela pessoa cansada, aquela pessoa, né, apática, que não tem vontade de fazer nada, aquela criança parada, aquela criança, né, que só quer deitar, que quer comer, às vezes perde o apetite. Por quê? Porque ela tá perdendo ferro, ela tá perdendo os nutrientes. Por que fica aquela coisa amarela, branca, né? Porque não tá tendo, né, circulação de massa suficiente. Ela tá tendo anemia. Então, uma das diagnósticos aqui é a anemia. Anemia, né? Tem gente que tem crianças que levam a óbito por causa dessa anemia profunda, por causa desse parasito. Então, sabe aquela. Eu acho que na escola vocês aprenderam como doença do Jeca-Tatu, não sei, amarelão, enfim. Mas é aquela doença, então, que os parasitas se alimentam do sangue, então acaba tendo esses sintomas como uma anemia. O diagnóstico, gente, é o exame parasitológico de fezes, por quê? Porque elimina os ovos nas fezes. E depois os ovos, esses ovos são geoelmintos, se for eliminado no local inapropriado, esses ovos precisam sofrer maturação e liberar a larva. Então, o que a gente não pode esquecer aqui? Que é através da penetração da larva na pele, o ancilostomídeo, tá? E já ouviram falar da larva migras cutânea? Larva migras cutânea, muito conhecido, todo mundo já pegou essa doença um dia na vida. Eu não, nem minha filha, porque a gente não brinca na areia. Mas, gente, larva migras cutânea. É o bicho geográfico. É o bicho geográfico. Bicho geográfico. Larva migras cutânea, é o bicho geográfico, tá? Eu nunca peguei, não, Hã? Eu nunca peguei, pegou? Não. Ah, então é Nutella. Não brinca na areia, Nutella. Eu também não, e eu vivia na terra. Ah, tudo Nutella. Não rola na areia, não brinca na areia. É que o nosso corpo é fechado. Tem corpo fechado, gente, professora, não pega essas coisas. Né? Ô, gente, a larva migras cutânea é o ancilostoma cânino. Eu tenho um ancilostoma duodenalis, que é o parasita do homem, e o ancilostoma cânino, que é o parasita do cachorro. Gente, são os parasitas pequenos também, tá? Eles não chegam a ser grandes que nem o ascaris. Tá? Eles são pequenos, às vezes a gente nem consegue ver, tá? O ancilostoma cânino, então, é o parasita do cachorro. O cachorro vai eliminar os ovos nas fezes. Esses ovos, então, espalham-se na areia, né? Espalham ali na areia da praia, na areia do parquinho. E elimina a larva, né? Gente, os ovos precisam de um tempo para sofrer maturação, precisa de um clima ideal, de uma areia ideal, precisa de tudo, né? Aí essa larva, ela não sobrevive muito tempo no ambiente, não, tá? Ela não consegue sobreviver que nem os ovos, não. Então, essa larva vai penetrar na pele do homem, na pele da criança que tá lá brincando, enfim. Só que é um parasita do cachorro e não completa o ciclo no homem. Por isso que vai denominar a doença larva migras cutânea. Porque ele vai percorrer aquele caminho que vocês conhecem como bicho geográfico, é onde a larva percorreu. A larva começa a percorrer e ela fica desesperada porque ela não está conseguindo entrar na corrente sanguínea. Por quê? Porque não é um parasita do homem. Se fosse no cachorro, ele ia conseguir penetrar, cair na corrente sanguínea, ir para o pulmão e formar o verme adulto, enfim. Só que não é
do homem. E então essa larva vai entrando e ali ela morre, viu? Ali ela não fica, ali ela morre. Ah, mas tem gente que faz tratamento. Se tiver uma infecção muito intensa, tem que fazer tratamento, tá? Pode ser por via oral, pode ser pomada, para não ter que ter tanta lesão assim na pele. Mas ela é autolimitante, ela ali ela morre. Professora, Né? Mas a mãe que é desesperada, deixa eu pode falar. tirar uma dúvida. Uhum. E quando eles pegam e desenham em volta assim com a caneta? Por que faz isso? É tudo mito. Diz que quando o desenho volta, ele para de percorrer. Diz que quando você faz o desenho, a larva ela já fica mais irritada com aquela pigmentação e ela não percorre. Mas ela vai morrer de qualquer jeito, tá? Ela já vai morrer, porque não é um parasita do homem, só que acaba causando uma lesão ali na pele, né? Uma inflamação. Então, se a infecção for intensa, tem que entrar com tratamento para não causar tanta lesão no tecido cutâneo. Certo? Mas antigamente o pessoal colocava caneta porque ela parava de percorrer, a larva ficava irritada e não percorria mais. Mas antigamente usava assim. Certo? Então, larva migras cutânea é causada pela penetração do ancilostoma cânino. Larva migras visceral e ocular, lá pela ingestão do Toxocara canis, tá? Acho que vai ter perguntinha dessa na prova. Amanhã já começa as provas, não começa? Isso, começa amanhã com a Gi. Não, mas eu acho que todos vão estar online. Daí vocês vê qual que vocês acham melhor começar a fazer. Todos já vão estar disponível. Aí daí vocês abrem qual que acham mais fácil, mais difícil, né? Gente, próximo parasito, estrondiloidíase, Strongyloides stercolaris. É bem chato esse parasito, que eu menos gosto. É aquele que é penetração, também ocorre processo de penetração, maturação da larva no pulmão, enfim. Só que quando o verme ele chega no intestino, você lembra que tem a fêmea partenogenética, a fêmea por si só consegue se reproduzir, liberar os ovos. Então, gente, você lembra quando eu falei da fralda, crianças que usam fralda, idosos que usam fralda, né? É perigoso por quê? Porque os ovos, gente, eles não estão nas fezes, tá? Os ovos, eles acabam sendo... Ele é muito rápido, eles acabam eclodindo muito rápido, liberando a larva. Crianças que usam fralda e têm esse parasito, ali mesmo nas fezes, as larvas que foram eclodidas, saíram dos ovos, já penetram na própria tecido cutâneo ali da região da nádega, na criança ou no idoso que usa fralda. Então, é aquele que os ovos eclodem dentro do intestino mesmo, né? E bem ali na região, né? Então, se você for fazer o exame parasitológico de fezes, você não acha os ovos, você acha a larva nas fezes. Porque eles eclodem muito rápido e ali mesmo, nas fezes, eu tenho a presença da larva. Diferente dos outros que eu estava falando, que elimina os ovos, são geoeumintos, esse não, esse consegue eliminar, consegue eclodir do próprio intestino do homem. Se o paciente é HIV, aí piora tudo, porque daí eles conseguem até penetrar no próprio intestino, voltar a fazer o ciclo, enfim. Né? Então, essas larvas são eliminadas nas fezes, caem no solo, e ali, gente, essas larvas no solo, elas se reproduzem, né? Reproduzem macho, tem fêmea, se reproduzem, liberam os ovos, e esses ovos que sobrevivem no meio ambiente. Então, assim, eu acho que esse nem cai, tá, gente? Eu acho que é o parasito que eu menos gosto, então esse nem cai. Mas vocês lembram alguma coisa? Eu nem sei qual que é a atividade que eu coloquei para esse parasito. É aquele que corre o grande risco de ter hiperinfecção por causa dessa autoinfecção que ocorre, que, tipo, já defeca, eclode, já penetra pela nádega do paciente. Dentro do intestino, já penetra de novo no homem, né? Tá? Eu acho que essa eu coloquei... É aquele que trinca, chega do a trincar agricultor. a pele ou não? Oi? É aquele que chega a trincar a pele ou não?
Não, todos eles, penetração na pele, ele irrita, tá? Não, mas assim, que Todo- ele chega, daí você pega outras infecções através da pele. Não é esse, né? Não, esse não. Ó. Esse da filariose. Aí esse também tem aquele lá que, às vezes, na ingestão, você pode ingerir os ovos e os ovos já podem se eclodirem ali, já podem penetrar no trato, né, gastrointestinal ali também, você lembra? Eu lembrei desse. Gente, o próximo é a filariose linfática. É esse sim, Rô, que você estava falando. A filariose também pela penetração da Wolfschiera bancroft, penetração na pele, cai na corrente sanguínea, né? E cai, então, agora no sistema linfático, tá? Então, filariose linfática, É isso mesmo. a elefantíase é do sistema linfático. Então, é um outro parasita, não é do trato gastrointestinal, que então vai ser do sistema linfático. Lá as larvas sofrem maturação, formam vermes adultos e é no sistema linfático, então, que elas vão se acasalar, vão, né, se alojar, então sofre aquela obstrução do sistema linfático, acúmulo de linfa. O acúmulo de linfa faz com que a pele se estique, a pele perca a elasticidade, a pele fique mais grossa, forma a rachadura, e aí, a partir dessa rachadura, entra as bactérias, e assim, já naquele local já não tem uma resposta imune boa, já não consegue chegar lá os leucócitos, enfim. Então, essa é a parte da co-infecção. Mas essa filariose linfática é tranquilo, super tranquilo também. Alguma dúvida sobre esse parasito? O professor, Da filariose? onde ele contamina, fica ou tem o órgão, um lugar específico? Não, ele percorre. Ele pode percorrer toda a parte do sistema linfático, né? Aqui no pescoço, na região do pescoço, abdômen, virilha. Aonde eles mais ficam na região do abdômen e da virilha. Por isso que os edema é na perna. Porque daí a circulação é afetada na região inferior. Onde eles mais se alojam são nos linfonodos da região aqui da virilha. No homem é muito prejudicial a região do escroto, enfim. Eu conheço uma menina que ela tem o pé, ela tem um pé. Assim, sabe? No pé. Uhum. Mas faz tratamento, tem que fazer tratamento, tem. Não, ela faz, Só que ela tem todo um tratamento. Ela sempre usa aquelas meias, aquelas coisas, sabe? Mas é num pé só. Já teve um prejuízo no sistema linfático, né? Porque quando chega num grau mais avançado da doença, não tem mais uma reversão, não tem mais a reversão lá das varizes, enfim. Tem o diagnóstico, gente, então, diagnóstico, a maioria na fase aguda é assintomático, né? Às vezes causa uma febre, um gânglio infartado, e essa parte do edema já é a fase crônica. Gente, a forma de transmissão é através da picada do mosquito, tá? Isso que eu vim lembrar aqui. Vai penetrar na pele? Vai, mas é através da picada do mosquito, tá? Então, a profilaxia é o cuidado com as roupas em local, né, de risco, em matas, usar roupa adequada, usar repelente. Olha isso, hein? Essa é uma questão, acho que vai cair na prova. Então, a profilaxia da filariose é evitar a picada do mosquito, tá? Do mosquito específico que vai causar a doença. Então, assim, é muito comum quem faz turismo para a região de mata, enfim, né? Vocês lembram? Lembram? Sim, assim. eu lembro. Esse é eu só confundi os nomes, mas esse é um que eu lembro muito bem. É a profilaxia, cuidado com a profilaxia, tá, gente? Uso de repelente, essas coisas. Gente, próximo, tenia cisticercose. Essa é meio misturada, mistura os dois, fica confuso, né? Alguma dúvida sobre tênis, cisticercose? Eu tenho. A cisticercose, ela realmente a gente contrai ela através da injeção dos ovos da tênia, certo? Isso. Olha só, a gente vai ter a cisticercose através da injeção da tênia. Tênia sólida, tênia saginata, enfim, né?
E a teníase é através da ingestão do cisticerco. Olha, por isso que confunde. Então, vamos ver. Uma pessoa que tem tênia tem o verme adulto no intestino. Então, eu vou comer a carne crua, a carne mal passada, vai ter o cisticerco é a larva. Essa larva, então, vai cair no meu intestino, vai formar o verme adulto, aquela solitária, ela sobrevive sozinha, ela pode ter, né, o sexo masculino e feminino reproduzir sozinha, e liberar os ovos. Então, a pessoa que tem teníase, ela vai liberar os ovos nas fezes. Qual que é o diagnóstico? Exame parasitológico de fezes, beleza. Aí os ovos se espalham, e o porco vai ingerir, o boi vai ingerir esses ovos lá num ambiente inadequado, enfim. Aí, ao ingerir esses ovos, e aí, gente, o porco, então, vai ter o cisticerco. Esses ovos vai formar um embrião, vai romper, liberar o embrião vai se alojando nos tecidos. Então, nós transmitimos a cisticercose pro boi e pro porco, nós transmitimos. O homem transmite para os animais, não é o animal que transmite para o homem. Porque a teníase, ela vai ser eliminada a Vanessa caiu? Vai ser eliminada do homem. A tênia sólida, os ovos da tênia sólida e saginato vai ser eliminado do homem. Certo? E para eu adquirir a cisticercose? É através da ingestão dos ovos, né? Dos ovos da tênia ou sólio, que eu vou ingerir esses ovos, e daí, ao ingerir os ovos, eu não vou ter o verme adulto. Eu vou ter, então, a larva nos tecidos, a larva nos órgãos. Se for para o cérebro, é a neurocisticercose, que é muito comum. Vocês têm dúvida disso? O diagnóstico não é exame parasitológico de fezes. Não, mas assim, na Pode prova, você não vai pedir assim, descreva o ciclo de uma ou de outra, né? Eu devia, né? Eu vou perguntar assim, as perguntas sempre. Quais são as profilaxia da teníase, profilaxia da cisticercose, ou diagnóstico da teníase, diagnóstico da cisticercose, ou a forma de transmissão. Gente, como vocês vão ter... Será que a Vanessa? Então, será que ela voltou ou não? Como vocês vão ter acesso à internet, ajuda, então vocês vão ir bem. Mas na prova, eu lembro que 99% confundia essa doença, porque assim, é confuso mesmo, né? 99% errava essa questão. Como vocês vão ter o acesso, então vocês não vão acabar errando, tá? E vamos finalizar com a esquistossomose, gente. A barriga d'água. Por que a barriga d'água? Onde que ele se localiza, esse parasito? Também não é vista a olho nu, ele é piquititico. O último parasita que nós estudamos. Onde ele fica? Vocês lembram? Na veia do mesentero. Mesentérico lá. Eles ficam no sistema de irrigação do intestino, sabe? Eles ficam ali, não ficam dentro do intestino, mas ficam nas nas capilares. Ficam circulando, né? Nas veinhas ali. Circulando. Por quê? Porque os ovos vão cair ali, entendeu? Vão cair ali no intestino. Então, eles ficam ali próximo àquela região. Os parasitos são inteligentes, né? Eles sabem aonde que eles têm que ficar, tá? Então, gente, é através da penetração na pele também, esse parasito. Mas lembrar que para que esse parasito ocorra, é a primeira vez aqui nós estamos falando, é um ciclo heteroxênico. Voltou, Vanessa? Voltei, caiu aqui, prof. Nós estamos falando da esquistossomose, que é através da penetração na pele, mas, assim, esse parasito é heteroxênico, ele precisa do caramujo, sem o caramujo ele não se desenvolve. Então, passa pelo processo lá do caramujo para poder penetrar na pele do homem e depois cair no sistema circulatório, sofre maturação no pulmão e no fígado. E daí, os vermes adultos, eles não vão voltar lá para o intestino, eles vão ficar na circulação, nas veias e capilares, né, do sistema do mesentérico, né? Então, vão ficar ali circulando, e ali, os ovos, eles vão conseguir penetrar nessa circulação, na mucosa, e vão cair no intestino formando
incluindo ali no bolo fecal e sendo eliminada. Professora, me tira uma dúvida. Eu estava dando uma olhadinha no ciclo da esquistossomose e aí estava falando que ela sobe até os pulmões para sofrer maturação, depois ela cai na musculatura cardíaca e através do coração que ela vai para os vasos, tá certo? Tá certo, porque ela é o coração que bombeia o sangue, né? E o pulmão tá ali interligado com o coração, né? Então, assim, ela é o sangue que bombeia. Então, ela sofre maturação e bombeia. Aonde que é o principal órgão que ela vai ficar? É no fígado, tá? É no fígado. Por isso que um dos sintomas é o hepato, megalia. E do fígado, quando sofrer mais maturação ainda, cai para a circulação do mesentérico ali. Certo? Alguma dúvida? Não, agora ficou bem claro. Então, assim, se caso perguntar onde elas ficam, o certo é falar nas veias do mesentério, por mais que ela passe um bom tempo no fígado. Ela passa. Muitos dos vermes adultos nem caem ali na circulação do intestino. Muitos nem caem, muitos ficam ali. Mas a maioria vão, porque é ali que os ovos vão ser despejados para poder sair no bolo fecal. Então, é bem ali que ele precisa ir para o ciclo continuar, senão o ciclo não continua. Eles precisam se reproduzir e os ovos, então, chegar ali, né, na circulação do mesentéricos, tá? Então, os ovos precisam chegar ali na região e cair no intestino. Por que é a barriga d'água, né? Por que esses sintomas da barriga d'água? Porque causa todo um processo inflamatório ali naquela região, né? A saída do líquido e o fato de não retornar esse líquido para o sistema circulatório, acúmulo, então, do líquido do interstício ali na pleura, né? Deu para entender porque o barriga d'água assiste, né? Ou assiste, né? Aquele acúmulo de líquido na região da cavidade abdominal, porque não está ocorrendo o processo de linfa, de circulação ali, né? De saída do líquido e a volta do líquido do sistema linfático. Processo inflamatório muito intenso está prejudicando. Certo? Tem casos que precisa até de cirurgia, né? Quando tá muito. Tem que fazer drenagem. Nesse caso é drenagem, não tem como recuperar. Só drenagem. Gente, estou aqui para tirar dúvidas agora. Demos uma revisão, né, geral. Agora vamos tirar dúvidas. Vanessa, tem cisticercose? Nós estávamos falando, você que saiu. Isso, aí no caso, assim, a cisticercose, ela acontece através da ingestão dos ovos presentes em hortaliças, frutos mal lavados, certo? Uhum. Aí no caso, assim, seria certo a gente falar que a infecção ocorre de homem para homem? Porque, teoricamente, o homem está infectado pela o homem que tênia, elimina. defeca, contamina, e o outro vai e consome aqueles Isso. ovos. O homem para homem. E é o homem que contamina o porco, né? É o homem que transmite a cisticercose para os animais. Não é o. Muita gente fala, porque o porco transmite a cisticercose. Não é, não. É o homem que transmite. É o homem que produz no seu intestino, através da tênia. O professor, e quando parasita, né? Pode falar. Ou vai para a cabeça lá, né? Não tem o que fazer? Fica lá? Não. Fica lá, não tem o que fazer. Cirurgia, se for muito usado, se possível. Muitos é confundido com tumor, às vezes cerebral, né? Aí. Pode falar. Não, eu lembro de uma paciente. O próprio sistema imune segura ele ali. Uma paciente que chegou com a gente. Ela começou a ter síncope do nada, muita dor de cabeça, daí ela foi lá. Aí pediu até avaliação do neuro, ela fez uma tomografia e deu uma imagem assim que o neuro não gostou muito. Aí ele pediu para ela para ser feita uma ressonância. Aí na ressonância que ele diagnosticou. Mas aí, para confirmar que ele precisou fazer, ele não consegue confirmar. Sorologia. Pediu vários exames. Porque daí confirma. Ele viu a lesão, falou assim, não, vamos fazer sorologia. Deu IgG.
né? Então, positivo para cistercose, aí confirma. Ele pediu vários exames e ele colheu Uhum. até cor da É. coluna, colheu até ali. Porque, né, pode ser prejudicada a região. E hoje, você acompanha ela ou não? Então, não, depois ela foi quando eu era do pronto-socorro, depois ela foi pro setor, eu não lembro mais. Eu não cheguei a saber mais. A larva ali, o cisticerco ali no cérebro não vai aumentar, né? Então ali a gente tem que cuidar daquele que acabou lesionando, necrosando. Às vezes, se a infecção é intensa, aí já pode até levar a óbito, porque daí atinge boa parte do cérebro, enfim. Né? Mas se confunde bem teníase com cisticercose, mas assim, como vocês vão estar tranquila, fazendo a prova, né? Uma ajudando a outra, então vai ser tranquilo. Ô, Carla, então peraí, deixa eu ver se eu entendi. Esses ovos, né? Eu não sabia desse detalhe. Esses ovos, quando eles estão no cérebro, ele não Larva. aumenta. É larva. Mas existem os ovos também A gente ingere os ovos. Aí os no ovos se cérebro. rompem, liberam o embrião, e aí ele se transforma em larva e vai se alojando. Então, no cérebro fica as larvas. As larvas. Ah, porque a minha avó disse que o médico, naquela época, dizia que ela tinha ovos, né? E que estavam secos, que eles secaram e que não ia prejudicar em nada. É bem isso, é a larva que tá seca. Gente, a entendi. esquistossomose, o ovo pode percorrer para o cérebro, tá? Na esquistossomose. Por quê? Tá lá, o verme adulto, macho e fêmea, dentro do nosso organismo, nas veias do mesentérico, ali no fígado, produzindo ovos. Os ovos podem percorrer a neuroesquistossomose, pode ter ovos. Por que pode ter ovos? Porque o ovo não é eliminado nas fezes, os ovos estão ali na circulação, só que eles precisam ir para as fezes. Então, assim, o tropismo deles é chegar nas fezes para ser eliminado no ambiente e contaminar outras pessoas. Só que, às vezes, eles podem percorrer caminhos que não sejam da afinidade deles. Então, por isso tem que tomar cuidado, fazer sorologia para confirmar qual lesão que é no cérebro, né? Alguma outra dúvida? E aí? Acho que não, né? Gente, estarei online no meu celular, sempre que vocês precisarem, pode perguntar. Só uma dúvida que me surgiu agora. A Pro vai perguntar as formas dos parasitos, igual a senhora fez com os protozoários? As formas que eles são encontrados em ovos, larvas? Isso. Não, aqui eu acho que não tem pergunta relacionada a isso, não. Mas aqui é ovos, larva e verme adulto. Ovo, larva e verme adulto. Eu minto, né? Mas aqui não. Eu não me lembro de ter feito pergunta assim, não. Mais alguma dúvida, gente? Ô, Pro, deixa eu fazer uma pergunta, mas eu acho que não tem a ver, Não, mas não é do conteúdo, não. Tem um paciente internado lá com a gente, ele tá com. Nem sei se eu vou saber falar direito o nome. Ele tá com crostídeo. É crostídeo que fala? Em fezes. Uhum. Eu já ouvi falar. Como que é essa contaminação? É alguma coisa que ele comeu também? Não sei. Esse aí, eu acho que é fungos, hein? Ah. É fungos. Mas é pela ingestão, viu? Ingestão. É fungos e é pela ingestão. Alimento contaminado. Então, aí deu nas fezes e ele tá com intoxicação? Ele é um pacientinho todo complicado. E ele tá com um antibiótico via oral e retal. O vancomicina. Ele tá fazendo tratamento. Aí porque fungos, ele também libera toxina. Ixi, é bem complicado. Entendi. Então é um fungos. Alguma outra dúvida, gente? Esperando. Então, as perguntas vão estar já amanhã disponível, tá? Tá bem claro, é tudo que eu pergunto, assim, eu sempre uma profilaxia, diagnóstico, sintomas, enfim. Não vai estar difícil não, tá, gente? Então, qualquer dúvida, vocês mandam para mim um WhatsApp. O pessoal que nem entra hoje aqui vai estar mandando um WhatsApp, certeza. Mais alguma coisa, gente?
Certo, isso. então? Obrigada. Oi, Joyce? Só isso mesmo, professora. Só isso. Beleza, então. Então, eu vou salvar aqui o vídeo para quem quiser assistir depois. E daí, qualquer coisa, vocês mandam lá, tá, gente? Beijos. A nossa última live. Eu vou estar com farmacologia com vocês semestre que vem. Pois Eba, é, mais uma semana, né? Mais uma semana de aula. Sim. Aí... Não, agora é prova e acaba, não é? Não, mais uma semana. É. Até... Se tivesse mais aula, eu falei, não. E daí, próximo semestre, estamos juntos também, farmacologia. Vamos lá. Beijo, gente. Acabou comigo no técnico. Vamos ver o que vai Beijo, dar. Pro. Beijo. Tchau. beijo. Tchau. Beijo, Pro. Obrigadão, viu? Imagina, gente. Precisando, tirem dúvida comigo. Sim, senhora.